Olá, estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI. Como eu disse no bloco anterior, nós vamos conversar hoje com o Dr. Ivan Capelato sobre sentimentos, lidando com os sentimentos. Então você já pode ligar para cá fazendo a sua pergunta, fazendo a sua consideração, também fazendo o seu pedido de oração através do telefone 0 operadora 19 3871 9620 ou então serfeliz@rs21.com.br. Quero começar esse bloco lembrando você o seguinte: nós estamos com essa campanha, como eu disse antes, das mãos ensanguentadas de Jesus. Os sócios, que recebem a revista Brasil Cristão na sua casa, elas receberam uma edição especial da novena das mãos ensanguentadas. Uma edição muito bonita, muito interessante, e vale a pena a gente começar a pensar um pouco sobre isso, porque esta novena tem feito muitas coisas acontecerem na vida de todos os nossos irmãos, que têm utilizado dessa novena ao longo do seu dia, nas suas reflexões, nas suas intenções. Agora, o importante disso é que essa campanha começa tentando valorizar para nós este relacionamento que nós temos com o próprio Deus. Então, essa novena vai te ajudar justamente nisso, a compreender melhor a ação de graças de Deus na sua vida. E quando a gente faz uma campanha aqui, a gente tem justamente esta preocupação, para que todas as pessoas ao longo desse nosso país, elas possam conhecer, através da sua participação nessa campanha, a entender um pouco melhor esta ação de graça de Deus na nossa vida. Se a gente recebe isso, é importante que outras pessoas do norte, no sul, possam também receber essa ação de graças. Lembrando o seguinte: todos os sócios doadores desta semana, no mês de setembro, sócios já fiéis, doando, eles vão, fazendo a sua doação normal, eles vão participar do sorteio na sexta-feira de um kit. Aliás, eu nem digo que é um kit, é mais do que um kit. Eu acho que já está no seu vídeo. Tem um livro, tem o terço, o quadro das mãos ensanguentadas, um CD da Maria do Rosário, também a vela, terço, medalha, ou seja, é mais do que um kit. Então é muito importante que a gente que faz esse trabalho, também tem a capelinha, não é? A capelinha das mãos ensanguentadas, a gente que faz esse trabalho de divulgação da novena das mãos ensanguentadas, você que é sócio doador vai receber isso aí, se você, claro, ganhar na sexta-feira dentro dos sorteios que a gente fizer, dentro do sorteio que a gente fizer aqui. Por isso, o que a gente gostaria de pedir para você? Todas as vezes que você recebe o seu boleto, por favor, deixe um lugar visível que você possa, junto com a sua família, com as pessoas que estão junto com você, lembrar de fazer esta sua doação. A gente precisa disso. O que é importante disso? Lembrar que todos nós podemos viver essa nossa devoção e essa nossa espiritualidade através da devoção às mãos ensanguentadas de Jesus. Nós vamos agora ver um VT que justamente nós começamos lá no Louvemos ao Senhor, esta novena das mãos ensanguentadas de Jesus, agora aos domingos, e nós vamos ver um VT sobre isso. Gostaria que você acompanhasse comigo. A novena das mãos ensanguentadas de Jesus é transmitida pela Rede Século XXI desde 2010. E de segunda a sexta-feira, quem mora nas proximidades de Valinhos tem a oportunidade de rezar a novena na Associação do Senhor Jesus. Para aqueles que pela distância e horário não podem estar presentes durante a semana, agora tem a oportunidade de se reunirem com sócios, telespectadores e devotos de todo o Brasil aos domingos para fazer a oração. E vamos dizer juntos: Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar na minha família. A partir do mês de setembro, a novena das mãos ensanguentadas de Jesus passa a fazer parte do programa Louvemos o Senhor, que acontece todos os domingos aqui nos estúdios da Rede Século XXI. Tereza veio da Bahia com a família e fala da emoção em rezar a novena aqui na Rede Século XXI. Eu sempre faço a novena pela televisão, todos os dias. E aí agora, como eu estou aqui pessoalmente, é outra coisa melhor ainda, estou amando. Eu gostaria de convidar todos vocês, venha no Louvemos o Senhor, porque nós vamos fazer a nossa novena das mãos ensanguentadas de Jesus. Que bonito, né? A devoção e a espiritualidade é aquilo que nos ajuda a viver de maneira muito intensa o nosso relacionamento com Deus. Muito bem, nós vamos agora receber aqui nos nossos estúdios o Dr. Ivan Capelato. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, tá bom? Obrigado pelo convite. Pode sentar, por favor. Nós vamos hoje conversar então sobre
os sentimentos, né? A gente já fez esse anúncio aqui. Você que acompanha, se você ligou agora a sua televisão no programa Você Pode Ser Feliz, aqui na Rede Século XXI, nós vamos conversar com o Dr. Ivan Capelato sobre a temática Lidando com os Sentimentos. Por que a gente propõe isto? Porque às vezes nós temos uma certa dificuldade de trabalhar essas questões. Por isso, nada melhor do que alguém que entenda sobre isso. E eu fico muito feliz com a sua presença aqui. Igualmente. Tá? Então, para a gente começar, doutor, eu queria assim, que a gente falasse sobre essa questão dos sentimentos e a questão das emoções. Eu gostaria que o senhor nos explicasse um pouco melhor sobre isso. Como é que a gente consegue diferenciar isto? Bom, primeiro, bom dia a todos, né? Sim, claro. Nós, os humanos, iniciamos a nossa vida humana, a nossa vida como ser, dentro do útero materno, e aos 45 dias da vida fetal existe uma parte, uma peça no nosso cérebro que começa a se desenvolver e funcionar. Então imagina, eu estou falando de um feto de 45 dias. Essa peça se chama amígdala cerebral. A amígdala cerebral, ela hoje é extensivamente estudada porque nós descobrimos que ela é responsável pelas nossas emoções. A ansiedade não é essa ansiedade que se torna patológica, mas a ansiedade que é a motivação, o desejo de ir até um alvo, comer, reproduzir, buscar um conforto, ser feliz. Então, a ansiedade boa, o medo, que é a nossa emoção mais protetora, mais protetiva. O medo funciona para que a gente possa ter uma crítica sobre as coisas. Então, vamos lembrar dos homens das cavernas que tinham medo do escuro, do bicho, da tribo inimiga. E a raiva, que é a maneira emocional pela qual nós e todos os vertebrados, nós anunciamos o nosso medo. Então, eu sempre gosto de falar de a relação mãe-filho. Então, uma mãe normal que vem cuidar do seu filho que está brincando. E ela diz ao seu filho pequeno: filho, vamos tomar banho, ou vamos jantar, ou vamos dormir. O conforto que esse filho está sentindo no prazer de brincar, se ele for uma criança normal, ele vai sentir que alguém interrompeu sua ânsia, a sua motivação. Vai sentir medo de perder o prazer e vai manifestar isso com raiva. Às vezes ele grita com a mãe, né? Não quero tomar banho, sou chata. Isso é normal. Isso é normal. Essas são as nossas emoções. A maneira que a gente vai crescendo, dependendo da cultura onde a gente vive, da sociedade onde a gente vive, da família que a gente tem, essas emoções, elas vão se derivar em sentimentos. Aí nós já estamos na área psicológica. As emoções são da nossa área orgânica, cerebral. Os sentimentos são resultados da criação, da educação, da vivência, da experiência, de coisas ruins, de coisas boas. Então, os sentimentos são nosso amor, nosso ciúme, a saudade, a tristeza, o desconforto, a solidão. Então, assim, nós, os humanos, nos dividimos em dois pontos, né? Essa coisa nossa pulsional, nossas pulsões que vêm do nosso cérebro e os sentimentos que vêm da nossa lida com a vida, da nossa vivência, enfim, de tudo que possa nos acontecer, doenças, inclusive. Os sentimentos, então, eles não nascem com a gente? Não, os sentimentos não nascem com a gente, nem o amor. Tá. O amor, ele tem que ser aprendido e vivenciado através, então, do meio. Tem gente que não consegue amar. Claro. Agora, assim, é possível a gente lidar, depois a gente vai entrar, claro, tentar
especificar um pouco melhor isso. Mas é possível lidar com todos esses sentimentos mesmo, por exemplo, nesse relacionamento depois que a gente tem com a vida, com as pessoas, onde esses sentimentos vão surgindo, né? Quando eles começam a ser um pouco desintegrados, etc. A gente consegue lidar bem com isso ao longo da nossa vida? Tá. A primeira coisa que nós temos que fazer, seja em relação às nossas emoções, seja em relação aos nossos sentimentos, é nomeá-los. Então, aprender através da nossa relação com os outros, né? Pai, mãe, avós, professores, enfim, religião, nomear o que a gente está sentindo. Então, nós somos seres de símbolos, nós somos seres simbólicos, nós somos seres de fala. Então, tudo que nós sentimos tem que ganhar um nome, mas o nome certo. Então, existem pessoas que às vezes confundem amor com a necessidade de serem socorridos pelo outro. Tem gente que confunde saudade com tristeza, que são sentimentos diferentes. A saudade pode ser doce, a tristeza ela é amarga sempre, né? Então, aprender a nomear. É isso que acontece às vezes numa confissão. Sim, exato. Isso que acontece numa psicoterapia. A psicanálise que vai em busca da compreensão e nomeação desses sentimentos. Às vezes uma boa família, uma família que conversa bastante na hora do almoço, sem ter videogame ou computador por perto. Sem ter nenhum artifício. Às vezes um pai tem uma intuição e mostra para o filho que o que ele está sentindo, aquela raiva que ele está sentindo, não é raiva, é medo. E aí, às vezes, a própria família consegue, numa conversa, ao pé da mesa ou à noite, numa sala, nomear para os filhos o que eles estão sentindo. Em relação à namorada, em relação à escola, em relação a si mesmo. Mas a desintegração dos sentimentos, ela às vezes pode ser patológica. E aí uma psicose, uma depressão, um transtorno do pânico, desintegra o sujeito e ele perde a noção do que ele está sentindo. Então, precisa que alguém venha e faça essa integração novamente, ajude-o a se integrar, que são os trabalhos terapêuticos que nós temos. Agora, enquanto família, como que a gente consegue esse diálogo entre a família? É primordial para que possa se nomear esses sentimentos ou ajudar os filhos a entender esses sentimentos? Bom, aí o senhor tocou num ponto complicado. Quando a gente fala em família, a gente fala nessas pessoas que têm alguma relação consanguínea, ou uma relação de parentesco, ou casamento. E depende muito esse diálogo dos sentimentos que os pais têm pelos filhos. Então, quando é que um casal resolve ter um filho? A parte sadia disso, o bom sentimento. Quando eles se preparam para cuidar desse filho. Nós, os humanos, somos muito frágeis, vulneráveis. Nós já nascemos vulneráveis. A gente não nasce andando como a maior parte dos mamíferos nasce. A gente nasce impotente. Nós temos que ser cuidados. E esse primeiro ano de vida, ele é muito importante para nós. É necessário, nesse primeiro ano de vida, que haja um cuidador para nós. E o mesmo cuidador, de preferência a mãe. Tanto que nos países, na Alemanha, por exemplo, hoje nós temos uma licença maternidade de 3 anos. Na França, 1 ano e 7 meses. Porque eles pagaram um preço muito alto por tirar a mãe de perto do filho, essa mãe que trabalha, né? Ela tem o filho, espera 2, 3 meses e volta a trabalhar, e esse filho é terceirizado para alguma... Então, nós temos que pensar que é durante o primeiro ano de vida que há um fenômeno que a gente chama de pontos de fixação. O que são os pontos de fixação? É quando o neurológico, raiva, medo, angústia, ansiedade, vai se associar à produção de sentimentos.
medo de ficar sozinho, a solidão, a saudade, o sentimento de pertencer. Nós precisamos sempre ter a noção de que nós pertencemos a. Então, o bebê precisa pertencer à sua casa, à sua mãe, à cor da parede, aos sons que aquela casa tem. Então, a gente sempre recomenda às mães, aos pais, que não tirem seus bebês de casa durante o primeiro ano de vida, a não ser por uma emergência, uma visita para a avó e tudo mais, mas que mantenham uma rotina para criar esse sentimento de pertinência que mais tarde vai favorecer o sentimento saudável. Quando crianças são desalojadas nesse primeiro ano de vida, mudam muito, a mãe morre, os pais se separam, a mãe vai trabalhar, o filho fica na mão de um, na mão de outro. Futuramente, nós vamos ter um ser humano com uma dificuldade muito grande de perceber o que ele está sentindo. E, às vezes, ele entra num estado confusional, por exemplo, está com saudade da avó, está com 15 anos, com saudade da avó que mora lá em Minas. E aí ele está com raiva. Percebe? Ele não consegue perceber que a saudade é um bom sentimento. Ele fica com raiva de não estar tendo a avó. Então, pessoas que não crescem com esse sentimento de que pertencem a algo, a alguém, elas futuramente vão se confundir muito nas emoções e nos sentimentos. Inclusive com uma dificuldade muito grande de amar. Porque o que é o amor? O amor é o prazer que eu tenho de favorecer o outro. E então vou voltar aos pais. Pais que desejam seus filhos. Eu quero ter um filho para cuidar. Não eu quero ter um filho porque todo mundo tem. Então aí já entra uma coisa complicada. Há alguns casais que precisam ter filhos para poder pertencer ao social, e eles têm uma casa, um carro, um iPhone, um cactus, um poodle e um filho. Isso é um objeto de isso. E aí esse filho nasce e esse filho precisa de cuidado, chora, precisa mamar, faz cocô, tem febre, grita e, se for normal, vai sentir raiva. E aí tem que ter alguém suficientemente potente, suficientemente tolerante, equilibrados, para poder acalmar esse bebê, perceber que aquele choro é de fome, aquele choro é de dor, aquele choro é de sono. E aí, então assim, para começar a família, nós temos que lembrar qual foi o desejo que trouxe essa criança ao mundo. Um desejo de eu me dar a alguém, então já começa um amor pelo filho, ou um desejo de ter um filho. Então, hoje, nessa sociedade do século XXI, a gente tem encontrado muitas mulheres que desejam ficar grávidas, mas ficar grávidas como se fosse um símbolo social, mas depois vem o nenê, e aí complica. Às vezes elas têm até alguns transtornos pós-parto e tudo mais, porque não conseguiram perceber que precisavam de um sentimento, uma empatia para acolher esse novo ser que está chegando. Nós vamos ter que fazer um breve intervalo. E você está gostando daquilo que a gente tem conversado? Eu tenho certeza que sim. Então vai mandando a sua dúvida, você quer perguntar alguma coisa, a gente está aqui para tentar responder para você e te ajudar um pouco a discernir essa questão dos sentimentos. Vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente já está de volta.